Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo bíblico? Hoje o nosso tema é o tema sobre o santuário. Estamos já na lição 17, hein? Você sabia que na Bíblia relata a história que Deus mandou Moisés construir um santuário? Isso mesmo, um santuário a modelo do santuário celestial. Hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre esse tema. Tudo o que se encontrava naquele santuário que Deus mandou Moisés construir simbolizava o plano da redenção que Cristo tinha para cada um de nós. Então, vamos entender mais sobre este assunto? Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, tem um pedido especial que Deus fez para Moisés. Que pedido foi esse? Lá em Êxodo 25 e 8 diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus pediu que Moisés fizesse um santuário, como um templo, para que ali ele fosse adorado pelo povo. Na questão 2 pergunta assim: o santuário possuía quantos compartimentos além do pátio? Êxodo 26, versículo 33 diz assim: O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, além do pátio, da parte externa do santuário, existia no santuário dois compartimentos: o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou santíssimo. Questão 3. Quem entrava nestes compartimentos? No lugar santo. Vamos ver quem entrava no lugar santo. Hebreus capítulo 9, versículo 6 diz assim: Entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, no lugar santo, no primeiro compartimento do santuário, entravam os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. No Santo dos Santos, lá em Hebreus 9, 7, diz que neste segundo compartimento, que era o lugar santo dos santos, entrava o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano. E no pátio? O que acontecia no pátio? No pátio ficava ali os pecadores arrependidos. Então, dentro do santuário havia dois compartimentos. O lugar santo, onde os sacerdotes ministravam os serviços sagrados, e o lugar santíssimo, onde só entrava ali uma pessoa muito especial, o sumo sacerdote, para interceder pelos pecados do povo. Tudo no santuário que Deus pediu para Moisés fazer ali simbolizava o plano de redenção, como falamos antes. Como, por exemplo, o sumo sacerdote, aquela pessoa especial que entrava no lugar do santo dos santos, no lugar santíssimo, ele representava o próprio Cristo, que deveria entrar no lugar santíssimo do santuário celestial para interceder por cada um de nós. Questão 4. 3 serviços eram realizados no santuário. Que serviços eram esses? A. Era o serviço diário, lá em Número capítulo 28 e 4 fala sobre isso. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro à tardinha. Então era feito o sacrifício da manhã e o sacrifício à tarde, todos os dias. Outro serviço que tinha ali era o serviço pelo pecador, lá em Levítico 4, versículo 27 e 29, diz assim: E se alguém do povo pecar por ignorância, trará por sua oferta um cordeiro, sem defeito pelo pecado cometido, porá a mão sobre a cabeça do cordeiro pelo pecado, e o imolará no lugar do holocausto. Então, naquela época, quando Moisés construiu o santuário, para que fosse realizado esses trabalhos nesse lugar, Cristo ainda não tinha vindo aqui à terra morrer por cada um de nós. E era feito sacrifícios ali. O cordeirinho era sacrificado pelo pecado das pessoas. E aquele cordeiro significava o nosso Jesus Cristo, que iria vir até a terra, cumprir sua missão, sendo sacrificado na cruz. Então, tudo no santuário, tudo que era realizado, cada símbolo, cada aspecto, lembra
o plano da redenção, o plano de salvação da nossa vida. Então tinha o trabalho diário dos sacrifícios pela manhã e pela tarde, tinha o trabalho pelo pecador, que era o sacrifício feito como oferta pelo pecado, para arrependimento do pecado das pessoas, e tinha também o trabalho anual, que era feito anualmente. Lá em Levítico capítulo 16, versículo de 8 a 10, diz assim: Arão, que era o sacerdote, lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. O outro será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Então esse sacrifício anual, que era feito também pelo pecado das pessoas. Então, questão 5. Quando o santuário da terra perdeu a vigência, então esse santuário da terra, a modelo do santuário celestial que Deus pediu que Moisés fizesse, ele foi estabelecido para que houvesse aqueles serviços ali como símbolo do plano da redenção de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez por nós, né? Do sacrifício de Cristo por nós. Então, quando é que esse santuário perdeu a vigência? Aqueles sacrifícios, tudo que era feito ali naquele santuário, aqueles rituais e sacrifícios, quando foi que eles deixaram de existir? Lá em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. Então o santuário terrestre, aquele santuário onde era feito sacrifícios diários e anualmente, perde a sua vigência. Ele perde a sua função, o santuário terrestre, no momento em que Jesus Cristo morre na cruz. No momento em que Jesus Cristo é sacrificado. Porque Jesus é o nosso Cordeiro, que pagou os nossos pecados. O Filho de Deus. E naquele momento em que Jesus ele clama, né? Ele clama e entrega o Espírito dele, né? Ali na cruz, então diz que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. Houve algo... Aconteceu algo diferente ali no santuário, rasgou-se a cortina do santuário, como um símbolo de que aqueles sacrifícios não precisavam mais existir, porque o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, havia sido morto na cruz para perdão dos nossos pecados. Questão 6. Em lugar do santuário da terra, que santuário está em função atualmente? Então, o santuário da terra, aquele santuário que foi colocado ali por Moisés, que foi construído, né, que Deus designou, mostrou o modelo para Moisés, e ele foi construído, ele perdeu sua vigência no sentido dos sacrifícios, quando Cristo morre na cruz. E no lugar desse santuário, em lugar do santuário da terra, né, no lugar desse santuário, que santuário está em função atualmente? Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 responde: Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Então, quando Deus entrega o modelo do santuário que Moisés teria que fazer aqui na terra, era apenas um modelo de um santuário que já existia. Aonde? Lá no céu. E lá no céu, esse santuário está em vigência, porque o nosso Cordeiro, o nosso Jesus Cristo, agora ele não está na cruz, ele já morreu, mas ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. E agora ele está à direita do Pai, né? Intercedendo por nós, no Santo dos Santos, lá no santuário celestial. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus,
Ele foi o nosso Cordeiro e Ele está sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós, para o perdão dos nossos pecados. Hoje não é mais necessário que façamos nenhum sacrifício de cordeiro, porque o nosso cordeiro já foi morto. Hoje, o que é preciso que cada um de nós faça é pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias e entregar a nossa vida a Deus. E nós encontraremos perdão da parte de Deus, porque é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. Na questão 7, pergunta assim: que convite especial é feito para nós hoje? Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, traz um convite especial que é feito para cada um de nós hoje. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, hoje, nós podemos se achegar com confiança ao trono da graça, ao trono de Deus, como nós aqui na terra, Deus lá no céu, através do trabalho de Jesus Cristo que é feito no santuário celestial por nós. Podemos com confiança buscar o nosso Deus, se arrepender dos nossos pecados, buscar a sua misericórdia, buscar a presença de Deus na nossa vida, porque isso está sendo oferecido para nós gratuitamente, através de tudo que Cristo fez e ainda faz por nós. Então, antes, era preciso que para que as pessoas obtivessem perdão, fossem realizados sacrifícios de animais. Hoje não é mais preciso. Aqueles sacrifícios simbolizavam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Um ser santo, né? Um cordeiro, como ali no sacrifício anteriormente era um cordeiro sem defeito, simbolizava Jesus Cristo, que é um ser santo, sem defeito, sem pecado, que morreu por mim e por você. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. E ele ressuscitou agora para interceder por cada um de nós. Então nós, quando oramos, nós não precisamos ir a ninguém para orar. O nosso intercessor é o nosso próprio Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Que promessa maravilhosa, não é verdade? De acordo com o que estudamos nessa lição, aceito a Cristo como meu sumo sacerdote no céu. Você aceita a Jesus Cristo como seu sumo sacerdote no céu? Agradeço o seu perdão e salvação. Quero, pela graça de Deus, estar com Ele na eternidade. Que o nosso coração possa externar essa gratidão por tudo que o nosso Jesus fez e faz por nós. E que o nosso desejo seja estar com Ele na eternidade. Porque hoje o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Ele está no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas um dia Ele vai sair daquele lugar santíssimo, daquele santuário, com um propósito, com uma missão, de vir até aqui, nas nuvens do céu, para buscar a mim e a você, porque esse é o desejo dele. Esse foi o propósito pelo qual ele morreu na cruz. Não foi em vão o sacrifício de Cristo. Não foi apenas para fazer história. Foi para que eu e você tivesse perdão dos pecados e tivesse salvação e pudesse viver eternamente com Ele. Assim como era o propósito dele antes que o ser humano fosse criado para viver eternamente. Esse propósito continua nos planos de Deus. Então hoje Jesus intercede por nós e no dia da sua volta Ele virá para nos buscar, para morarmos para sempre com Ele. Então, diante de tudo isso, nós podemos crer, como diz a palavra de Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, fique em paz. Não tenha sentimentos de culpa. Coloque o seu fardo, as suas preocupações, os seus pecados diante do trono da graça, diante dos pés de Jesus Cristo. E Ele perdoará todos os seus pecados, todos os meus pecados.
e nos ajudará a viver uma vida nova junto com Ele. E assim, quando Ele voltar, não seremos estranhos para o nosso Senhor. Seremos os seus filhos, a quem Ele deseja salvar. E Ele nos salvará. Que promessa maravilhosa, que palavras benditas que estão escritas na palavra de Deus para a nossa consolação, para o nosso fortalecimento espiritual. Que Deus te abençoe. Que esse tema venha fortalecer mais a sua fé. Em você saber que Cristo está no céu, mas Ele não está ali sem fazer nada. Ele está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Em breve, muito em breve, Ele voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.